Olá, concurseiro, vamos dar continuidade aqui mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a indenização de transporte. E aqui eu já quero chamar a atenção para você que essa indenização de transporte não é aquela que a instituição, que o órgão público entrega o vale transporte para você ir trabalhar. É um valor referente a você pegar o transporte público para realizar essa locomoção de casa para o trabalho. Não é isso aqui, certo? Então olha só o que a lei diz. Artigo 60. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com utilização do meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições do próprio cargo, conforme dispuser em regulamento. Então isso aqui é o que é mais importante. Então olha só, é quando um exemplo mais claro é do oficial de justiça, que ele precisa, às vezes o órgão não tem carro suficiente para todos os oficiais de justiça, e aí o oficial de justiça precisa executar seu serviço, né? Precisa entregar o ofício, precisa entregar documento na casa de alguém, e aí ele vai no seu próprio carro, né? Gastando sua própria gasolina e a própria manutenção do carro, né? Então ele tem por direito essa indenização de transporte, né? Isso tudo, né? Conforme dispuser em regulamento, não é lei, é regulamento, certo? Acho que ficou claro, né? Então vamos dar continuidade. Ainda no artigo 60, agora 60A, diz o auxílio moradia, que vai falar sobre auxílio moradia. Auxílio moradia consiste no ressarcimento de despesas comprovadamente realizado pelo servidor como aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de um mês. Vou colocar até de outra cor aqui, ó, no prazo de um mês após a comprovação da despesa. Esse após também é importante a gente grifar, né? Porque é uma palavra que a banca pode mudar, né? Pode colocar antes, né? Mas não, é após a comprovação da despesa pelo servidor. Então, o servidor ele vai para determinado local, né? Recebe auxílio moradia e depois de um mês dele estar lá, ele vai receber esse ressarcimento aí dessas despesas que ele teve, né? Então, somente após um mês. Artigo 60B. Artigo 60B diz assim: conceder-se auxílio moradia ao servidor se atendido os seguintes requisitos: não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor, ou seja, ele vai receber auxílio moradia se não existir imóvel funcional disponível. Imóvel funcional disponível, às vezes é algum imóvel que o órgão tem em determinada cidade. Aí, quando o servidor vai para essa cidade, ele fica neste imóvel funcional. Isso acontece muito com o pessoal da carreira militar, né? Que geralmente eles tem sempre um imóvel, né? Em determinada região. E aí eles vão para o hotel militar, né? O hotel do comando, né? Geralmente acontece isso muito com o pessoal militar. Então, caso não exista imóvel funcional disponível, ele não vai receber auxílio moradia. Ou, aqui, ó, o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional, né? Só uma pessoa vai, né, ocupar, né? Ou o cônjuge ou o companheiro. Se um dos dois tiver em imóvel funcional, ele também nem precisa, né? Não vai precisar. Inciso 3. O servidor
ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário ou promitente cessionário, de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederam a sua nomeação. É caso o servidor, se o servidor tiver alguma propriedade, alguma casa naquele local que ele foi, digamos, removido, né? Ou se ele foi algum desses aqui, ó, proprietário, promitente comprador, cessionário, ou seja, se ele comprou, se ele vendeu alguma coisa, algum imóvel nesse período de 12 meses, também ele não tem o direito, né? Isso aqui acontecia muito porque algumas pessoas por maldade queriam receber esse auxílio moradia, né? Mesmo tendo moradia em determinada região. Inciso 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Então, assim, além do cônjuge ou companheiro, é preciso também que nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção DAS nível 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalente, né? Então, aqui também não. O servidor que tenha se mudado do local de residência para ocupar os grupos de natureza especial, né? E os DAS de níveis, que são os cargos de níveis mais altos. 6. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses dos artigos 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. 7. O servidor não tenha se domiciliado ou tenha residido no município, então olha só, também não vai receber caso o servidor não tenha se domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança. Aqui fala especificamente do cargo em comissão e função de confiança. Aí diz aqui, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Porque cargo de confiança, né? Geralmente você vai para um lugar, depois vai para outro. Então, por isso que ele desconsidera esse prazo aqui de 60 dias. Inciso 8º. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Então, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação de cargo efetivo. A pessoa passou no concurso, já foi exatamente para aquela vaga, foi lotado naquele lugar para assumir aquele cargo. Então, embora ele more em uma região, se ele for para outra região que ele passou, né, no ato da inscrição ele já sabia. Então, assim, ele não vai receber esse auxílio moradia, né? Inciso 9. O deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006. Então, isso aqui é mais para decoreba mesmo, certo? Não costuma cair, não. E aqui, parágrafo único, para fins do inciso 7, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão, relacionado no inciso 5. Então, o inciso 7, vamos lá, o inciso 7, eu acho que vai falar do cargo em comissão, né? O servidor não tenha se domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando o prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Isso, vai falar do cargo em comissão. Então, aqui ele diz, para fins do inciso 7, não será considerado o prazo
no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão. Então, olha só o que eu disse anteriormente, né? Pelo fato de cargo em comissão ser bastante flexível, né? Ser um cargo de que você é nomeado hoje e pode ser exonerado amanhã, né? E você já pode ser nomeado em outro cargo depois de amanhã. Então, assim, eles flexibilizam para esses cargos em comissão. Avançando, artigo 60D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25%. Então, olha só, o valor, vou colocar aqui até de verde para você identificar, ó, o valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Então, 25% é o valor do auxílio moradia, né? 25% em relação ao cargo, né, de comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Guarde essa porcentagem aí, né? Porque tem chance de cair na sua prova. Aqui, parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Então, ela até é repetitiva, né? É praticamente a mesma coisa que ele falou aqui no artigo 60D, né? Não pode superar a 25%, ou seja, é limitado a 25%, né? Continuando. Parágrafo 2º. Independente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantida a todos os que preenchem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. É um valor que está defasado, mas ainda é esse valor, certo? R$ 1.800. Então, independente do valor do cargo em comissão, função comissionada, fica garantida a todos os que preenchem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Guarde esse valor, R$ 1.800, né? Continuando, artigo 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Então, o servidor faleceu, o servidor foi exonerado, o imóvel foi colocado, né, à disposição do servidor, ou, né, teve a aquisição de imóvel, né? Mesmo assim, o órgão vai pagar por um mês. Continuando, das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Primeiro aqui, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. As nomenclaturas é importante você gravar, embora ela tenha assim o mesmo sentido, né, quando se fala em salário, né, mas aqui na lei ela traz de forma um pouco diferenciada. No inciso 1 ele diz retribuição. Retribuição é o que? É relacionada à função de direção, chefia e assessoramento. Geralmente é os cargos comissionados, né? Ele chama retribuição, que é o valor a ser pago mesmo, né? Então, inciso 2, gratificação natalina. Gratificação natalina. Então, isso é importante frisar aqui, ó, além do vencimento e das vantagens previstas, né? O servidor ainda pode receber retribuição pela função de direção, chefia e assessoramento. Então,
o servidor está lá exercendo o seu cargo. Ele assumiu um cargo de direção, ele vai receber um valor pelo cargo de direção também, ou chefia ou assessoramento. Ele também pode receber, ele vai receber a gratificação natalina, porque isso aqui todos recebem. No caso do inciso 1, não é todos os servidores que recebem, né? É só os servidores que têm essas funções aqui. Então, inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, certo? Se ele exerce alguma dessas atividades, ele também vai receber um adicional no seu contra-cheque. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Ele passou da hora de trabalho, né? Fez 2 horas extra, então ele recebe por esse serviço extraordinário. Inciso 6. Adicional noturno. Inciso 7. Adicional de férias, que é o terço, né? Inciso 8. Outros relativo ao local ou à natureza do trabalho. Às vezes a natureza do trabalho oferece, né, outras vantagens. Então a lei deixa claro que pode sim, outros relativo ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, às vezes você vai lá, só tem a graduação, aí você faz um curso de especialização, e aí você pode receber também por esse curso, uma gratificação por esse curso de especialização. Ou você tem apenas um nível médio, mas fez uma graduação e seu cargo é de nível médio, né? Aí você também pode receber uma gratificação, porque você tem um nível médio e fez um curso superior. Então, é isso, certo? A gente vai parar aqui no artigo 61 e vamos dar continuidade no outro vídeo a partir do artigo 62, certo? Se você chegou até aqui, te ajudei de alguma forma, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, certo? E aguarde o próximo vídeo.